Muito bem, já estamos na segunda parte deste pontos de vista. Vamos a olhar para o processo eleitoral, nomeadamente a questão dos resultados das eleições da última quarta-feira. Bem, como propôs, começamos a falar da organização do processo. Tomás, começo por si. 20 anos de organização de eleições, paridade de permeio e os mesmos problemas, as mesmas ineficiências que nós assistimos, mesas que abrem tarde, mesas que não abrem, cartões, cadernos onde não constam alguns eleitores, não constam outros. Parece chegar de um momento de deixar de passar paninhos quentes em tudo isto, mas e chamando as coisas pelos próprios nomes, em nome da credibilidade do próprio processo eleitoral. Sem dúvida que sim. É verdade que qualquer processo eleitoral sempre tem os seus constrangimentos, nunca fica 100% perfeito em qualquer parte do mundo. De qualquer modo, há um padrão mínimo de eficiência que se deve esperar para que possamos dizer que foram eleições justas, livres e transparentes, como é a expressão que se diz na CNE. E os erros que houve por parte do Estado, já o Fernando os mencionou no seu tema da semana, alguns deles não têm explicação 20 anos depois de experiência. São órgãos do Estado, o STAI, funcionam a tempo inteiro e pleno, são técnicos, portanto não são políticos que estão lá apenas sazonalmente, e são pessoas formadas, têm tido formações todos os anos em toda parte do mundo, e sempre nos afirmam que está tudo a postos para o processo decorrer a contento. Sempre afirmam isso nas vésperas dos processos. E erros como não haver cadernos no local da votação, erros como abrir tardiamente assembleias de voto acima do tempo que a lei permite, que são 4 horas, não são erros que possam ser justificados, porque não há explicação alguma que eu possa explicar como é que não abriu a mesa da Assembleia 4 horas depois, que é a hora máxima que a lei eleitoral prevê. Porque foram usados meios robustos, helicópteros, que foram anunciados, até os custos desses helicópteros foram mencionados. Dá aso, portanto, alguns erros foram premeditados. Por quê? Porque são erros que não têm explicação no contexto em que nos fomos sendo informados que está tudo a postos para tudo correr a contento, sem sobressaltos. E, portanto, creio que deve haver, de facto, alguma operação de reestruturação séria naquele órgão. Não tenho ideia de como é que pode ser feito, mas o facto é que as coisas não podem voltar a acontecer como acontecem todas as eleições que nós temos em Moçambique. Ou seja, o STAI fica como se fosse ele o ator principal. Não é. O ator são os eleitores. Ele devia fazer a sua parte e colocar-se ao dispor dos eleitores para que os debates excluíssem o STAI, envolvessem apenas os eleitores ou os partidos políticos e candidatos. Fernando, quero ouvir a sua opinião sobre este assunto. Já tinhas colocado como muito simples. Passam 4 dias depois das eleições. Já deveríamos conhecer os resultados de todos os distritos. A lei estabelece Conhecemos apenas os resultados de 30, eram 27, agora nas últimas horas surgiram mais 3 distritos, 30 distritos. Ora, isto mostra da capacidade ou da eficiência do STAI. Acho que o STAI também foi este organismo, talvez por ser aparelho de Estado, que mais tentou resistir às alterações introduzidas com a nova lei eleitoral. Claramente, eu vi uma nova CNE e uma nova CNE tentar ajustar o passo com os novos desafios, tentando a cada passo dar uma resposta pontual, séria, honesta, no sentido da transparência em todo este processo eleitoral. Pelo contrário, inclusivamente pela voz do próprio diretor, tivemos esta última declaração que não queria que os observadores e os jornalistas assistissem à contagem distrital. Portanto, eu não quero aqui estabelecer nenhum processo de conspiração ou de intenções, mas acho que no meio disto, ou o diretor do STAI se deveria demitir, ou deveria ser demitido, porque 20 anos é demais, já devíamos ter uma máquina bem afinada e que não desse
natureza a todos os comentários e a todas as suspensões que neste momento enfrentamos em relação ao nosso processo eleitoral. Tomás, e daqui? Esta é uma questão central, porque estas ineficiências do Estado podem ser interpretadas de maneira diferente. E, obviamente, consoante a perspectiva de cada partido, há quem olha isto como deliberado, como uma fraude, enfim. Há quem olha isto como ineficiências do processo. Dificilmente iremos fazer uma aproximação de posições, até porque já estão aí os resultados. Portanto, essas perspectivas de análise vão sempre vingar. Olho do ponto de vista das ilações que nós vamos tirar disto. Tivemos a tal paridade, foi levada ao extremo, do alto até baixo. Sim. O Fernando aqui levantava uma questão, a lei estabelece que em 72 horas o Estado Distrital tem que anunciar os resultados. Ainda não temos resultados de todos os distritos, portanto, significa que é uma clara violação. Que em 5 dias os Estados provinciais devem anunciar os resultados. Ora, as eleições foram quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Amanhã já devíamos ter resultados de todas as províncias e continuamos a ter a conta-gotas. Eu penso que assim, houve essa reforma robusta do quadro legal, mas a lei, ela própria, ela não tem vontade. A lei não se aplica por si própria, por mais boa que seja. A lei está ali escrita. Quem tem vontade são os aplicadores. E se, apesar da lei ser revista 2, 3 vezes, as coisas não mudam, então quer dizer que não é a lei que está mal, é quem aplica a lei. Porque senão você vai passar a vida a mudar as leis e verificar que o efeito é o mesmo. Então é preciso mudar quem tem vontade, que são os homens. Eles que têm vontade de aplicar ou não aplicar a lei. Por outro lado, se o Estado não tem os meios que precisa, devia dizê-lo para que o Estado, no seu orçamento, faça a provisão dos meios necessários. E, portanto, o que se pode fazer é que, quanto a mim, não se pode passar a vida a rever as leis. Nós temos que, finalmente, estabilizar o pacote eleitoral em Moçambique. Estamos toda hora a mudar as leis, mas, afinal, quem está errado pode não ser as leis, são as pessoas. E, portanto, é aí onde estão as vontades. A vontade não está na lei, está nas pessoas. Então, penso que é preciso que haja coragem de dizer o seguinte: basta de pensarmos que são as leis que estão erradas, porque já as mudamos todas as vezes que a eleição de Moçambique, a nova legislação eleitoral. Todas as vezes. Há 20 anos que é assim. Isso não pode ser, porque não é sustentável. Quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas que aplicam as leis vão ter que aprender todos os anos novas leis. E pode ser que, por trás disso, se escudem para não serem diligentes como é o seu dever. Então, penso que a lei já mostrou que pode ser mudada como nós quisermos, mas não altera o status quo. Então, preciso mudar quem tem vontade, que são as pessoas, não as leis. Há um aspecto que salta à vista que é preciso aqui. Já ouvimos pronunciamentos iniciais dos partidos políticos relativamente a isso, já ouvimos Afonso da Cama, ouvimos Davis, já ouvimos os porta-vozes de vários partidos, muitos deles dizendo que as eleições não foram livres, não foram justas, muito menos transparentes, que houve irregularidades, enfim. Na lei, julgados. E, portanto, elas vão subindo do ponto de vista de hierarquia, a uma espécie de um recurso hierárquico, até se chegar ao Conselho Constitucional. Não basta um partido dizer que houve irregularidades, fazer negociações ou escrever ao Conselho Constitucional. Usar os tribunais. A lei introduziu esta nuance. Os tribunais distritais. Os tribunais distritais para onde se devem... Mas para os tribunais distritais intervir é preciso que a reclamação seja apresentada na mesa e, portanto, de nada vale escrever-se ao Conselho Constitucional e dizer-se que as eleições não foram livres nem justas. O Conselho Constitucional não vai conhecer estes recursos. Ou seja, voltamos à situação anterior, anterior à paridade. Os problemas, basicamente, em termos são os mesmos. Não há reclamações apresentadas nas mesas, mas há reclamações apresentadas fora delas, nas conferências de imprensa. Neste momento é um bocadinho extemporâneo ainda chegarmos a essa conclusão. Mas eu não afastaria a hipótese de ações que estão a acontecer, mas eu não afastaria a hipótese de as questões ficarem pelos pronunciamentos políticos, o que não abona a favor da credibilidade da oposição. Ou seja, se se protesta, se se
faz um determinado pronunciamento político, é preciso consubstanciar, é preciso complementarizar essas afirmações com provas, com evidências. Também me quer parecer... A lei impõe um conjunto de procedimentos. Eu não sei se os partidos estavam preparados para esses procedimentos. Jeremias, também ao nível técnico, vários organismos substanciar irregularidades. Isto não acontece do dia para a noite, é preciso algum trabalho verificadas ou de consubstanciar irregularidades. Isto não acontece do dia para a noite, é preciso algum trabalho, é preciso algum trabalho também de comparação de dados, de cruzamento de informação, e só ao fim desse trabalho feito é que é possível avançar com determinados procedimentos. Portanto, nesta parte do contencioso, ainda estamos dentro dos prazos, vamos, de algum modo, dar algum espaço para que isso venha a acontecer. Também, Jeremias, é o seguinte, eu concordo que a lei está lá e, portanto, tem lá escrito qual é o procedimento que tem que ser feito. Quando há violação à lei, preciso logo agir na mesa e seguir os trâmites que estão na lei. Mas o fato de o delegado do partido não estar no local não pode nos levar a um comentário que parece legitimar o ilícito. Não é? Não podemos comentar assim nesses termos. Como quem diz, então a culpa é de quem não estava ausente no local. Não pode ser assim. O comentário final não pode ser esse, porque quer a pessoa esteja no local ou não, a lei deve ser por todos obedecida. Portanto, não podemos dizer assim, como os partidos políticos não conseguem mexer na lei, então não há problema, o problema é deles. Não é isso. O problema é de quem comete os ilícitos eleitorais. Isso é que não pode ser ainda em relação aos delegados, eu tenho ouvido muitos comentários, tipo, parece uma incompetência da oposição que não conseguiu colocar nem os seus delegados nas mesas, nem os delegados em todas as mesas de voto. É preciso dizer uma coisa muito importante. Em muitos sítios ainda há uma grande perseguição aos membros da oposição. Para uma pessoa ter a coragem de dar a cara e dizer eu serei a pessoa na mesa pelo MDM e pela RENAM, eu serei o delegado do partido RENAM ou do partido MDM numa determinada mesa de voto, é um ato de coragem e as pessoas têm que medir se no fim do dia querem ser expulsas da escola, querem ser expulsas do aparelho de Estado, ou ter um processo, ou ter um problema, ou ter uma perseguição. Portanto, ainda não estamos num campo de jogo completamente nivelado, em que, por exemplo, eu vi várias mesas que tinha dois delegados do Partido Frelimo a assistir, inclusive perguntaram, mas isto é legal? Eu disse, bem, não está escrito que podem estar as duas pessoas, mas se há dois observadores do Partido Frelimo, tudo bem, é mais uma pessoa que está a participar. A questão é quando há dois delegados do Partido Frelimo e depois não há nenhum delegado da oposição, eventualmente na própria mesa, a mesa estava desfalcada, mas é muito mais confortável ser-se do Partido Frelimo e participar livremente nas eleições, nomeadamente nos órgãos eleitorais, do que ser de um outro partido, sobretudo nos sítios mais remotos. Fernando, eu queria ler o artigo 192 da Lei 12/2014 sobre o contencioso eleitoral, que é preciso ter em conta. É que o contencioso eleitoral tem que ser apresentado imediatamente após, portanto, vou ler o artigo 192, o número 4 do artigo 192, o contencioso eleitoral diz: o recurso é interposto no prazo de 48 horas a contar da fixação do edital que publica os resultados eleitorais para o Tribunal Judicial do Distrito de ocorrência ou para o Conselho Constitucional quando se trata do apuramento geral ou nacional. Portanto, ao nível do apuramento parcial, que é o que ocorre nas mesas, 48 horas depois tem que ser interposto o recurso. Então, significa até sexta-feira esse recurso já devia ter sido interposto. Se não o tiver sido, os partidos só vão reclamar ao nível do apuramento, portanto, ao nível do apuramento que ocorre ao nível das províncias e ao nível nacional. Este é um aspecto que é preciso ter em conta relativamente a esta matéria. Mas vamos avançar para outro aspecto que eu queria que olhássemos para ele, a reação de Afonso da Cama. Tomás, começo por si.
vimos um Afonso Dhlakama cauteloso. Dias antes tinha aparecido António Muxanga peremptório a dizer que... Bastante cauteloso. O António Muxanga foi peremptório sim. a dizer que não aceitava os resultados. Sim. Mas pareceu-me ver Afonso Dhlakama a evitar dizer muito não aceito, nem aceito. Portanto, foi muito cauteloso nas palavras. Aliás, Afonso Dhlakama, desde que voltou de parte incerta, é outra pessoa. É preciso que o diga relativamente ao seu discurso. Mas eu dizia isto, foi muito cauteloso. Ele não disse que não aceitava ou rejeitava os resultados. E falou de negociação. Tomás, olho para um candidato que tem 1/3 do eleitorado, tem uma força armada, preciso que se diga isso. Estará um pouco a usar esses dois argumentos como um escudo para dizer assim, eu sou um interlocutor a ser tido em conta. O que é que Afonso Dhlakama, na sua opinião, quer negociar? Primeiro, quero destacar de facto que ele falou de forma muito cautelosa e muito moderadamente, e parecia que de facto foi lá preparado para essa atitude, para dar essa imagem que foi muito notória por contraste com o seu porta-voz, António Muxanga, que na quinta-feira havia dado por rejeitadas as eleições de 15 de outubro. Ora, aquilo que Afonso Dhlakama disse neste encontro com a mídia foi um pouco dizer o seguinte: eu tenho um espaço que os votos me deram e, portanto, num regime de sistema proporcional, não é o de quem ganha leva tudo, mas é proporcional, eu devo ter uma palavra a dizer. E foi um pouco nesse tom que ele falou. Uma palavra a dizer porque houve um eleitorado que claramente me disse que eu tenho um espaço na sociedade. Agora, o que é que isso pode significar na prática? Vamos ver, nomeadamente, se o governo reage ou não reage a essa afirmação de Dhlakama. O que é que ele quer negociar com o governo? Porque ele também não foi claro nisso. Mas o que ele disse foi o seguinte, minhas palavras, a lei foi alterada, a lei foi revista, mas parece que não basta a lei ser revista. Precisamos de um contexto de democracia real, que afinal a lei sozinha não pode construir. E, portanto, isso que podemos fazer só o faremos negociando, porque a lei mostrou-se incompetente para alterar aquilo que ele Dhlakama quer que se altere. Portanto, ele quer negociar isso que é mais do que reformar a lei. Então, o que isso quer dizer, ou como é que isso se vai aplicar, teremos que ouvir dele, nos próximos tempos, como é que ele quer transformar aquilo que a lei não resolve numa outra atitude, numa outra abordagem, no diálogo com o governo, como ele propõe. Já ouvi em alguma imprensa internacional que ele propõe um GUN, mas ele nunca disse isso. Pois, nunca disse. Aliás, pelo menos na conferência de imprensa não disse referiu. Isso e evitou claramente chegar a esse ponto. Foi como um cheque em branco que ele colocou ali. Sim. Do tipo, vou lançar os dados, vou ver a reação do outro lado e, conforme a reação, vou aprofundar mais o meu pensamento. Mas nesse aspecto ele foi, digamos, muito cauteloso, como diz o Jeremias, e contradiz claramente o que dizia o seu porta-voz na quinta-feira. Então vamos ver. Mas o que é que a Frelimo pode dar a Afonso Dhlakama que possa satisfazer a Afonso Dhlakama? Depende do que ele pode pedir, porque ninguém dá se você não pede. Portanto, precisa que alguém peça. E, de acordo com o pedido, vou reagir ao pedido. Agora, ele não disse. Mas há um candidato que tem 1/3 dos votos, perdeu eleições, no contexto atual, no Parlamento não há margem de dúvida, porque a eleição é mesmo direta e tal. Claro. Terá de ser no outro sítio. Acha que Afonso Dhlakama está a querer pedir alguns assentos no nível do próximo governo, que tudo indica, de Filipe Inhosse? Pode ser. Ele falou de negociar, é para alguma coisa, negociar o poder. Não é? Negociar o poder, não é outra coisa. Negociar o poder pode ser que ele queira sugerir que encontre alguns lugares no governo, o seu partido, nomeadamente, ou alguns lugares nas empresas públicas, eventualmente, mas pode ser colocado até no nível internacional para alguns observadores, que encontre acomodação em alguns órgãos públicos decisivos ou importantes, de forma administrativa e não porque ganhou ou perdeu eleições. Portanto, ele deve achar que só isso pode reformar o Estado, o tal Estado que ele diz que a lei não consegue reformar. E, portanto, tem que ser reformado por dentro com ele ou com
outro formato do governo que possa permitir essa reforma que ele diz que a lei, afinal, não é suficiente para o fazer. Na sua opinião, faria sentido ou não o próximo governo dar esses lugares a Afonso Dhlakama? Bom, eu acho que esse é um debate muito mais largo do que o debate Frelimo-Renamo. Já que o dissemos, é um debate de figurino do nosso Estado. É um debate de figurino do nosso sistema. Nós temos um sistema proporcional. Esse sistema quer dizer o quê? Não é o de winner takes all. É que cada um deve merecer a porção que recebeu do povo. Como é que isso se faz na prática? Tem que ser... No Parlamento está claro isso. Mas não é só formalmente a divisão de lugares. Há uma atitude de cultura democrática. Como é que nós trocamos isso com a simples formalidade que somos 3, 4, 5. Mas somos 3, 4, 5. Como é que nós convivemos lá? Isso requer trocamos os tais consensos. Como é que fazemos os compromissos? Porque é isso que é importante. Haver compromissos na governação. Então, isso requer abertura de espírito de ambas as partes para interpretar a ideia de proporcionalidade. O que isso quer dizer na prática? Como é que pode ser construída isso no contexto moçambicano, no contexto de reconciliação, de uma forma geral, que é mais do que sempre formalidade de ir votar, repito. Mas também está muito cauteloso nas palavras. Fernando, cada vez A questão, alguém disse a solução do Quênia funciona aqui ou não? Não. Aconteça o que acontecer, nada será como antes, depois das eleições de 15 de outubro. E aquilo que aconteceu é o seguinte: neste momento, 40% do eleitorado moçambicano disse não gostamos daquele governo, não nos sentimos representados por aquele governo. Portanto, de algum modo, e se queremos, indo de encontro àquilo que o Tomás disse aqui da proporcionalidade e acomodar as várias sensibilidades, também temos que acomodar as expectativas dos 40% do eleitorado que não votou no partido que ganhou as eleições. Isso, no Parlamento já está acomodado. Mas não basta. Como é que se acomoda de outra forma? Não basta. Temos um país, neste momento, dividido. Ou seja, temos um país, uma parte do país, e dividido por províncias, que não votou no partido vencedor. Ou seja, as autoridades administrativas dessas partes do país, neste momento, são autoridades que não são representativas do voto maioritário nessas províncias. Ora, por exemplo, o trabalho de casa pode começar a ser feito por aí. Será que teremos que ter a mesma lógica de nomeação de governadores, de administradores, de outras autoridades locais, daquilo que me parece um erro político de afirmar estes administradores distritais para as cidades, quando essas cidades são cidades controladas pela oposição? Portanto, é preciso encontrar uma fórmula que acomode o eleitorado, nem estou a dizer os partidos da oposição, o eleitorado que tem a sua expectativa, porque diz, bem, e agora nós que votámos nos outros partidos, o que é que nos vai acontecer? Porque um dos erros que levou às hostilidades e levou aos problemas que parece que tentámos resolver ou resolvemos recentemente com os incidentes de Muxungue, é porque exatamente a mensagem, a interpretação de Vitória foi: se tenho 75%, eu governo sozinho, não preciso de olhar nem à direita nem à esquerda. Ora, se queremos... Acha que a Frelimo, chamamos as coisas pelos próprios nomes, deve dar assentos à Renamo? Não, a Frelimo tem que dar assentos a todos, sejam da Renamo, sejam do MDM, sejam de nenhum partido. Tem que ter uma ideia muito mais abrangente e alargada de que o país é para todos os moçambicanos. Ou seja, as universidades devem ser para as pessoas que têm o mérito de ser reitores, que têm o mérito de ser diretores de faculdades, que têm que ter o mérito de ser diretores de empresas públicas. Não é preciso ter cartão vermelho para ser diretor, reitor, todos os cargos para ser embaixador. Não é preciso... Temos o Afonso Dhlakama que já colocou que quer negociar. Exato. Mas Fernando olhar para Afonso Dhlakama está a dizer pode querer negociar. Quer negociar tudo.
quer negociar, nomeadamente este país é de todos, não pode ser só da Frelimo e, como ele costuma dizer, daquele grupinho da Frelimo. É isso que ele quer dizer quando quer negociar, ou seja, eu tenho uma porção, represento uma porção significativa do eleitorado. Este país não pode ser só ter um sinal único. E, por outro lado, se Nyusi, o presidente eleito Nyusi, fizer jus àquilo que prometeu, que quer governar com todos, também tem que abrir mão de todas as asneiras que se andaram a cometer, desta concentração e de hipercentralismo nas pessoas que são do partido, no governo dos primeiros secretários, das questões dos distritos, das perseguições às pessoas que não são do Partido Frelimo e que levaram este sentimento muito profundo de exclusão política e social de muitos moçambicanos. Bem, nós vamos ter ocasião certamente de falar disto à medida que Afonso Dhlakama e Renamo vão desenvolvendo melhor esta tese. Mas eu queria que falássemos finalmente do nosso papel como mídia. Os relatores, os observadores internacionais, nomeadamente da União Europeia, referem-se em particular ao papel dos mídias. Tomás, começo por si rapidamente. Sim, nós também fomos, obviamente, alvos de monitoria internacional e nacional sobre o nosso desempenho nessas eleições. Dos relatórios que eu li, aquele que é mais completo em termos de análise detalhada dos mídias é o da União Europeia, que faz uma análise detalhada até dos tempos que ocuparam os diferentes candidatos e partidos nos órgãos públicos de informação, televisão e rádio. Nesse aspecto, a União Europeia é muito cáustica em relação à televisão pública, diz que ela esteve claramente a favorecer um único candidato e partido, até tem que apresentar-te que a TVM ofereceu 64% do tempo ao candidato da Frelimo, enquanto que ao MDM e de David Chimango, 19%, e 18% apenas para Afonso Dhlakama. Diz que a RM, essa sim, foi bem equilibrada, trabalhou de um modo equidistante e fez um trabalho profissional de reconhecido mérito. Portanto, a RM leva aqui um bom desempenho, segundo a União Europeia. Mas também ela diz que em relação aos jornais, os jornais Notícias, Canal de Moçambique e Savana foram tendenciosos. Ele diz que cada um deles apoiando um ou outro partido. Aquilo que eu tiro desta, aliás, depois finalmente a nossa SADC, sem surpresa, não faz nenhuma análise. Assim, as emissões públicas da RM e TVM devem ser independentes do governo e do partido do dia. É o que diz a SADC, não diz mais nada. O que, aliás, vem sem surpresa de maior. Portanto, aquilo que eu digo também é que isto não é, para mim não me surpreendeu. Houve uma cobertura eleitoral muito sofrida por parte da imprensa pública, já o disse em público também, mas houve, da parte da imprensa privada, a STV, aliás, e o país são aqui bem elogiados, em como trouxeram debates públicos bastante vastos e equilibrados, que deram uma ideia do que se passava no país. Então, estou de parabéns ao Grupo SOIC, na opinião da União Europeia, não é a minha opinião. Aquilo que eu digo, aquilo que eu acho é que realmente essas eleições foram muito, muito competitivas e isso refletiu-se no mídia. A mídia tentou tomar partido, não é só a mídia pública, também a mídia privada tomou partido. Os mídias a estar de um lado ou do outro lado. É o seguinte, nada há na lei que impeça a mídia privada de tomar posicionamentos. Nos Estados Unidos é normal, os principais jornais tenha endossado a candidatura nem mesmo Notícias, não sei se convidou. Aquilo que me parece errado e ilegal é o posicionamento da imprensa pública, porque a imprensa pública tem imperativos legais que deveria seguir e não seguiu mais, nomeadamente o Presidiciosa que o seu canal estava a fazer. Não parece que tenha alterado um milímetro a sua orientação editorial. Estou muito curioso em saber o que um futuro governo vai fazer em relação, ou se vai penalizar esta atitude e esta tendência
dos órgãos públicos. E quando falo de órgãos públicos, eu enquadro o Notícias no setor dos órgãos públicos. Eu anotei a referência à Rádio Moçambique pela União Europeia. Não me parece que a Rádio Moçambique tenha sido tão isenta e tão independente. Nesta fase eleitoral, acompanhei a Rádio Moçambique, também muito tendenciosa, muito próximo do Partido Frelimo, do candidato Nussi. A maneira como foram dados os resultados, também tenho as minhas dúvidas sobre essa isenção e sobre a ausência de manipulação desses mesmos resultados. Muito bem, nós temos já, quero agradecer a vossa presença. Obviamente é o primeiro programa após as eleições, há muito para analisar e anunciados. Obviamente não temos a tentação de esgotar tudo no dia de hoje. À medida que os resultados forem sendo anunciados, obviamente vamos olhar para eles. Este é um olhar à luz, digamos, dos números que nos são apresentados pelos órgãos eleitorais. Mas quero agradecer a vossa presença, aos nossos telespectadores que nos são fiéis aos domingos. Próximo domingo voltamos a encontrar aqui neste mesmo espaço. Vamos certamente continuar a dar grande destaque, eventualmente já com outros números mais precisos relativamente a estas eleições. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Boa noite, boa semana de trabalho. Até lá.